Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, está acusando o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, de assédio. O episódio foi divulgado nas redes sociais da parlamentar com a seguinte mensagem. Aí na tela para você que nos assiste, inclusive. Abro aspas. Nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia qual era o nome dele. Mas ele se sentiu livre para chegar por trás de mim. A sorte é que alguém pegou a cena absurda. Deputado do Partido Comunista do Brasil no estado do Maranhão, Márcio Gerri. Se fosse uma deputada de esquerda e um deputado de direita, já sabem, né? Fecha aspas. Júlia Zanatta levará o caso ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ouvido pela Jovem Pan, o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, além de negar acusações, classificou como criminosa a atitude de Júlia Zanatta. Basta ver as imagens para se constatar que a acusação que a deputada me faz, além de leviana, lamentavelmente leviana, é até uma atitude criminosa, porque eu sou acusado de algo que não cometi. Não houve qualquer assédio naquela cena, como as imagens mostram. Congelaram a imagem para descontextualizá-la e para colar ali essa acusação absurda. Já me manifestei aqui para casa, estou pedindo providências do presidente Arthur Lira e vou tomar as providências cabíveis, porque não se pode atacar a biografia íntegra que tenho orgulhosamente, a minha trajetória política e a minha relação sempre cordial com todos aqueles aqui da base bolsonarista. Os mais radicais sabem que até eles eu trato com cortesia, com civilidade e com respeito. Parlamentares de esquerda e aliados do deputado comunista saíram em defesa do colega. Alice Portugal, deputada federal pelo PCdoB da Bahia, foi à tribuna da Câmara nesta quarta-feira e categoricamente afirmou que a acusação é leviana. O deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, um líder político, um deputado de alta responsabilidade com o cumprimento das suas obrigações, está sendo acusado levianamente de algo que eu, como mulher, saio sempre em defesa das mulheres, mas ao enxergar as imagens, estamos vendo que ele chega no momento da discussão entre a deputada que o acusa e a deputada Lídice da Mata e se refere, ela está à frente, ele atrás, ele se refere à deputada Lídice, ela tem 40 anos de militância política nessa casa. A deputada acusadora vira-se e continua a discutir com ele. Não houve qualquer ato de assédio. Quem sofre violência hoje é o deputado Márcio Gerri. Precisará de reparação. Ainda na tribuna, a deputada Alice Portugal aproveitou o episódio para defender a censura nas redes sociais. E é justo nesse momento que nós estamos a discutir a regulamentação nas redes sociais, o debate sobre fake news, a onda de violência estimulada pela política do ódio. Vamos então a Brasília. José Maria Trindade, como é que estão as repercussões por aí, Zé? Sua análise sobre esse caso. Salve, boa noite, Zé. Dividiu o Congresso Nacional. Conversei com várias pessoas, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Boa noite, Dantas. Boa noite, Mota. Boa noite, Pavinato. Olha, eu vi as imagens, primeiramente as fotografias e depois as imagens. Conversei com várias pessoas, mulheres, deputadas, deputados de vários partidos políticos, e a conclusão que eu cheguei é que não houve assédio sexual. O vídeo é muito claro, a deputada Gerri estava discutindo com a deputada Lídice da Mata, né, do PCdoB da Bahia, e ele chegou por trás e disse: respeite 40 anos de exercício político, de militância política da deputada Lídice da Mata, que já tem um longo caminho na Bahia, já foi senadora, né, e já foi constituinte, enfim, uma deputada muito antiga aqui no Congresso Nacional. Não houve assédio, mas mesmo assim algumas providências foram tomadas. Ela fez BO, um boletim de ocorrência. A Câmara dos Deputados não tem segurança, né? Tem policial, e lá é feito BO perante a polícia da Câmara, e ela fez. O partido dela vai propor ao Conselho de Ética um pedido de cassação contra o deputado, né? Essa é a ideia. E aí ele quer reparação e diz que vai pedir uma cassação da deputada. Mas veja bem, não houve assédio sexual, as imagens mostram claramente que ele chegou por trás e falou para a deputada: respeite a militância política. Mas isso é uma intimidação e uma agressão política. Ele foi muito agressivo com ela. Ele não faria isso
Se estivesse, por exemplo, o Coronel Meira conversando, ele não chegaria atrás no cangote do deputado Coronel Meira e falaria isso. Não falaria isso com nenhum dos policiais ou homens políticos que estão aqui no Congresso Nacional desta forma. Não foi um assédio sexual, mas foi uma tentativa de intimidação e, por que não dizer, uma agressão política. E isto é muito comum em todos os lugares e muito aqui na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Se fosse um homem, ele não falaria assim no cangote dele. Agora, assédio sexual não, né? Não é tão grave assim, eu nem sei qual dos dois é mais grave, não se compara com aquele episódio de São Paulo. As imagens, o filme, mostra muito claramente o que a fotografia apenas induz. Agora você, suas impressões sobre o caso Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas de bancada, meus companheiros nesse desafio diário de fazer sentido de coisas que não fazem sentido nenhum. E boa noite à nossa grande audiência, que está aqui todo dia nos prestigiando. É muito difícil fazer um julgamento sobre o que realmente aconteceu, olhando imagens, olhando em vídeos. O passado recente já nos ensinou isso, que é aconselhável ter prudência. Portanto, o julgamento sobre o que realmente aconteceu deve ser feito por aqueles encarregados do decoro parlamentar. A única coisa que eu posso dizer é que eu não acho adequado que alguém fale com tanta proximidade de uma senhora, que não é sua esposa, que não é uma familiar sua. Eu não gostaria que ninguém falasse com tanta proximidade e nesse tom com nenhuma mulher. Né? Eu não acho isso adequado. Agora, então, o julgamento a gente tem que deixar para aquelas pessoas que têm responsabilidade de avaliar se isso foi violação do decoro parlamentar ou alguma outra coisa, algum outro tipo de ofensa. Mas algumas coisas nós podemos afirmar. Nós vivemos na época dos 2 pesos e das 2 medidas. Hoje existe uma regra, e por que não dizer uma lei, uma Constituição que vale para os políticos e os ativistas de esquerda. E para todo o resto do Brasil, que é a maioria, milhões de pessoas, existe uma outra regra, uma outra lei. Qualquer coisa que for dita, ou qualquer gesto que for feito por uma personalidade pública conservadora ou liberal, pode ser distorcida ao máximo a ponto de virar uma acusação criminal. Agora, qualquer coisa dita por uma personalidade pública de esquerda vai ser considerado uma brincadeira, um deslize, um mero desabafo, embora às vezes seja a expressão do desejo de destruição de um adversário, né? Então, independente do que realmente aconteceu, que eu repito, tem que ser analisado por aqueles que são responsáveis por isso. A deputada tem razão em uma coisa: se nessa cena os papéis estivessem invertidos, imaginem que era uma deputada de esquerda e um deputado de direita chega e fala com tanta proximidade. As portas do inferno provavelmente já teriam se aberto sobre o deputado. Ele já estaria sendo alvo, provavelmente, de vários pedidos de investigação. Ele já estaria sendo tratado na grande mídia com adjetivos extremamente deselegantes e ele talvez já estivesse até em processo de perda de mandato. Isso tudo, eu repito e vou frisar, independente de qualquer culpa, independente dele ter cometido qualquer ofensa ou qualquer violação do decoro. Você concorda, Pavinato, com esse ponto que destacou o Mota? Será que a filiação partidária, o partido dos deputados envolvidos no caso, fala mais alto no desfecho? Boa noite, Pavê. Boa noite. Vitor, Mota, Trindade, Dantas, nossa audiência. Hoje eu estou com dor de dente. Então vocês vão ter que me aguentar um pouquinho, porque eu costumo ficar um pouquinho mais passional. Ontem eu pedi para vocês pararem o carro, a hora que eu li a notícia
que o Vitor leu a notícia e pediu pra gente comentar, da suíte, né? Suíte 14, banheira de espuma do Lula. Eu vou pedir pra você que tá no rádio parar o carro de novo. Parou? Agora eu quero o Brasil inteiro assim, ó, batendo palma porque a gente chegou na violência contra a mulher do bem. Nós chegamos aos píncaros do absurdo nesse país que já não preza pela racionalidade faz um bom tempo, em especial desde as últimas eleições. Meus queridos, eu vi a foto, vi o vídeo do avesso esta cena. Vi do avesso esta cena. Isso me lembrou o efeito Brezhnev. O que é o efeito Brezhnev? Quando Honecker e Brezhnev, que eram os líderes da União Soviética e da Alemanha Oriental, se encontraram, né, na reunião de líderes da União Soviética. Os líderes, eles têm um cumprimento, tinham, né, que era o beijo fraterno socialista. Eles se cumprimentavam nos lábios. Um fotógrafo francês, ele bateu a foto de um certo ângulo de Brezhnev e Honecker. Essa imagem está eternizada no Muro de Berlim. Quem vai para Berlim consegue ver essa cena. Parece que eles estão dando um beijo lascivo. A imagem frisada tem esse efeito Honecker. Mas o vídeo, nem tanto. Todavia, isso não importa. E eu vou lhes dizer por quê. O Código Penal brasileiro foi alterado por partidos de esquerda algum tempo atrás, e eles mudaram o tipo do estupro. O estupro deixou de ser a conjunção carnal, não consensual, para abrigar o tipo de todo e qualquer tipo de ato libidinoso. E ato libidinoso é uma coisa muito ampla. Muito ampla. Ato libidinoso pode ser uma piscada, pode ser uma linguinha, pode ser qualquer coisa. Não se define ato libidinoso, é uma cláusula penal em aberto. Então qualquer coisa que se faça com um mero lampejo de sexualidade pode ser um ato libidinoso enquadrável em estupro. Eu não estou dizendo que isso é estupro, estou dizendo que isso é importunação sexual, porque, aliás, é incrível notar, né, como os comunistas brasileiros são bem alimentados. Nós estamos falando de um deputado do Partido Comunista do Maranhão, do Flávio Dino, ali, encostando, nojento, encostando aquele corpanzil, enfiando o seu nariz por dentre os cabelos da Júlia Zanata, que já tem processo na comissão de ética, por obra dos partidos de esquerda, que tornaram o ato libidinoso estupro, para falar qualquer coisa. E ele se defende. Não, eu pedi respeito à deputada Lidice não é Lidice, é Lidice, a pronúncia correta. Uma vez ela me corrigiu. E aí eu lembro de compadre Washington, eu lhe disse que não bulisse, você buliu a senhor. E ele buliu. Encostar esta pança na deputada e colocar a sua narina por dentro dos cabelos dela para pedir respeito a uma deputada, ou seja, você pede respeito a uma deputada mulher, desrespeitando uma outra deputada mulher. Onde é que já se viu uma coisa dessa? A própria esquerda lutou, conseguiu, aprovou a mudança do estupro, aprovou a figura penal da importunação sexual. Ninguém chega no cangote de ninguém para dar um presta atenção. Quem tem que prestar atenção é ele. E para onde vai o discurso agora do governo que é pró-mulheres? O governo que venceu, Lula venceu o grande misógino da nação. E nós estamos vendo mulheres misóginas como parlamentares, correligionárias deste tarado, dizendo que ela não faz jus, porque ela é bolsonarista. Ela não é humana, ela não é mulher. Ela merece ser importunada sexualmente. Fosse eu uma mulher trans, não sobraria um dente na boca do deputado Tom Gerri. Esse é o nome dele? Márcio Gerri. Márcio Gerri. Quase lá. Não sobraria nada. Mas ele o fez.
E ele o fez, ele incorreu no crime aprovado pela própria esquerda, e agora a esquerda diz, não, ela não é mulher, ela é bolsonarista. Eu só tenho uma coisa a dizer para vocês, vocês são uma vergonha, vocês são misóginos, vocês são a escória da política. Se a lei foi feita para coibir qualquer ato libidinoso, se isso não é um ato libidinoso, eu não sei o que é. Só antes de seguir com os comentários, ó, o Rubinha resgatou aqui pra gente, para ver o beijo